Josué, capítulo 16. As heranças dos filhos de José. A herança de Efraim. E a sorte dos filhos de José caiu, desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó, através do monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até Atarote. E desce, em direção oeste, até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Horon, e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim, assumiram a sua herança. E o limite dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, foi assim. O limite da sua herança no lado leste era Atarote-Adar, até a alta Bet-Horon. E o limite saía em direção ao mar, até Micmetate, no lado norte, e o limite seguia na direção leste até Taanate-Siló, e passava por ela a leste em direção a Janoa. E ele descia de Janoa a Atarote e a Naarate, e vinha até Jericó e saía até o Jordão. O limite saía de Tapua em direção oeste até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitam no meio dos efraimitas até este dia, e servem sob tributo. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar o sacerdote, e diante de Josué o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão. Porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Asser até Micmetate, que está diante de Siquém. E o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Em-Tapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. E o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés, e o mar é o seu limite, e ambos se encontravam em Asser ao norte e em Issacar a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Asser a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanaque e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata,
e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte, porém o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás. E as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação. E a terra estava subjugada diante deles. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança, e Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram, e Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e a descrevei, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué, ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel segundo suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. O limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote e Adar, próximo ao outeiro que se situa no lado sul da baixa Bet-Oron. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Oron, na direção sul, e as suas saídas estavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e o limite saía no oeste e seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Inom e que está no vale dos gigantes no norte, e desceram ao vale de Inom, para o lado dos Jebuseus ao sul, e descia a En-Rogel. E se estendia desde o norte e seguia até En-Semes, e prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boão, o filho de Ruben. E passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim pelos seus limites em redor, segundo suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla, e o vale de Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba,
12 cidades com suas aldeias. Gibeon, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpiel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.